Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de dezembro de 2023. São 8 horas da manhã. Se essa lei existisse, grande parte dos malefícios que Bolsonaro causou a este país poderiam ter sido evitados. A despeito disso, essa lei que acaba de avançar no Congresso, esse projeto de lei, tem potencial para incendiar a Câmara dos Deputados e, quiçá, até o Congresso Nacional inteiro. Assédio de autoridades jornalistas poderá ser punido com prisão de até 4 anos. Você vai ver daqui para frente uma lei que é a cara de Bolsonaro, não como autor, mas como objeto dessa lei. Essa lei pune políticos que fizerem o que o Bolsonaro fez até não aguentar mais ao longo dos seus desastrosos 4 anos na presidência da República. A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou projeto numa reação a ameaças de cerceamento à liberdade de imprensa. Abre aspas, infelizmente, nos últimos anos, vimos uma intensificação dos ataques a jornalistas, disse a relatora, deputada Simone Marqueto. Veja essa lei. Numa reação discreta a ameaças de cerceamento da liberdade de imprensa no país, a Comissão de Comunicação da Câmara aprovou um projeto de lei que tipifica como crise de abuso de autoridade condutas que impeçam ou dificultem o livre exercício do jornalismo. Antes de avançar, eu quero lembrar você de um fato sobre Bolsonaro, um dos atos mais covardes que ele cometeu ao longo dos seus 4 anos. Este realmente foi um dos atos mais covardes e asquerosos de Jair Bolsonaro nesse quadriênio, e ele está tipificado, isso é o melhor de tudo, ele está tipificado nessa lei que eu vou detalhar daqui adiante para você. Bolsonaro, sobre repórter do jornal Folha de São Paulo, ela queria dar o furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim, disse o presidente da República naquele dia. O então presidente da República. Após comentário de Bolsonaro sobre a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia de Campos Melo, o jornal paulista emitiu nota afirmando que o presidente da República agrediu a profissional e todo o jornalismo e vilipendiou a dignidade, a honra e o decoro que a lei exige do exercício da presidência. A Patrícia de Campos Melo, ela ganhou um prêmio por ter feito uma reportagem logo que o Bolsonaro assumiu, e nessa reportagem ficava claro que empresários de todo o país financiaram naquela eleição de 2018 disparos por WhatsApp que eram ilegais. Eles pagaram por esses disparos e, acredite se quiser, esses gastos com esses disparos por WhatsApp desses empresários superaram em muito, chegaram a bilhões de reais, superaram em muito os recursos dos adversários de Bolsonaro naquela eleição, e incrivelmente o TSE não fez nada. O Bolsonaro tinha sido recém-eleito e saiu essa reportagem dando nome, dando tudo certinho de todo o gasto ilegal que foi feito na campanha, porque o empresário, quando gasta uma fortuna para pagar pro Bolsonaro disparos de propaganda eleitoral por WhatsApp, nessas empresas que fazem isso, e gasta uma fortuna, ele está fazendo uma doação ao Bolsonaro. Nada disso foi registrado na Justiça Eleitoral. E a Patrícia Campos Melo, essa jornalista que ele atacou dessa forma asquerosa, ela fez uma reportagem, inclusive ganhou um prêmio. Então, agora voltemos àquela reportagem.
O texto prevê pena de 1 a 4 anos de prisão, dessa lei a que eu me refiro, para a autoridade que atribua falsamente ao jornalista um crime, ofenda a sua reputação e sua dignidade ou incentive assédio a esses profissionais. O texto também considera crime o ato de apreender, adulterar ou destruir indevidamente material de trabalho dos jornalistas, o que equivale às agressões de bolsonaristas a jornalistas, quebrando câmeras, confiscando câmeras, né, de equipamento de trabalho, e as penas são aumentadas em até 2/3 se forem usados elementos de caráter sexual, como esse de dar o furo, ou referentes a cor, etnia, religião, orientação sexual, gênero ou condição de pessoa idosa com deficiência. E aí então você lembra dessa reportagem. Bolsonaro diz que repórter tem cara de homossexual terrível. Entidades jornalistas reagem. Isso aconteceu em 2019. Durante entrevista diante da residência oficial do Palácio da Alvorada, o presidente ainda perguntou se o repórter queria casar com ele. E isso casa, então, eu vou repetir, as penas são aumentadas em até 2/3 se forem usados elementos de caráter sexual ou referentes a cor, etnia, religião, orientação sexual, gênero ou condição de pessoa idosa ou com deficiência. Então, a história sobre a jornalista dar o furo ou sobre o jornalista repórter ter cara terrível de homossexual, tudo isso seria tipificado nessa lei, está tipificado nessa lei e possível lei que venha a ser aprovada e poderia dar 4 anos de cadeia para o Bolsonaro. O projeto fora apresentado em 2020 pela então deputada Sheridan. Na justificativa, argumenta que a liberdade de imprensa é uma das bases da democracia, acrescentando que o Brasil ainda está aquém do necessário na garantia dos direitos dos profissionais de imprensa e no exercício do livre jornalismo. Essa é a autora do projeto, deputada Simone Marchetto, do MDB de São Paulo. Nos últimos anos, temos observado uma intensificação dos ataques a jornalistas no país que redunda em uma erosão da liberdade de imprensa e da livre circulação de informações, relatou a relatora, a deputada Simone Marchetto, do MDB de São Paulo. Índice de Liberdade de Imprensa, classificação anual compilada e publicada pela organização Repórteres Sem Fronteiras, diz que na primeira classificação publicada pela entidade em 2002, o Brasil figurava na 52ª posição do ranking. Em 2010, mantínhamos uma situação similar na 58ª posição no ranking. Ou seja, piorou a situação do jornalismo no Brasil. E o fanatismo religioso vai piorando no Brasil e piorando a cabeça do povo brasileiro. É o que mostra uma pesquisa que diz que 55% dos brasileiros são contra a TV exibir um beijo gay. A turma a favor da exibição é de 32%. Então é um desastre para o país isso. Por quê? Porque beijo heterossexual se vê toda hora e um inocente beijo como esse que você está vendo na tela, a população não quer ver. Uma pesquisa da Quest revela números do Brasil conservador. A maioria, 55%, é contra a TV exibir um beijo gay. A turma a favor da exibição é de 32%. Quanto ao aborto, 72% são contra uma eventual legalização. Embora nesse caso, 84% sejam contra a possibilidade de prisão da mulher que abortar. Então é um desastre o que a religiosidade exacerbada, o fanatismo religioso está fazendo com esse país. Que mal causa isso? Que direitos têm esses cidadãos que têm uma orientação sexual diferente, que buscam um caminho diferente para as vidas deles? Por que eles não podem ser retratados na TV? Porque esses 55% acreditam que se uma criança ou um adolescente vir uma cena dessa, vai se sentir estimulada a fazer o mesmo, como se fosse um crime. Agora, se for violência, se for um dando tiro no outro, matando o outro, dilacerando o outro, torturando o outro, aí ninguém fala nada. O que incomoda é o amor.
STJ fala de compra do carro com rachadinha para o governador do Rio de Janeiro quando era vereador. Mais uma vez eu digo a você, eu não sei o que acontece com os governadores que o povo do Rio de Janeiro elege. Veja bem, olha só, outro governador envolvido num caso que pode levá-lo para a cadeia como levou vários outros. Conheça Vera Lúcia, indicada por Lula para a vaga no plenário do TSE. Na verdade, ela sempre foi militante de movimentos sociais pela causa das mulheres e é um avanço, é a segunda mulher negra no TSE. E o Lula assim vai cumprindo a sua missão de diversidade e combatendo os ataques injustos que ele sofreu, porque o Lula simplesmente, gente, colocou uma mulher na presidência da República. E porque ele não colocou desta vez uma mulher no STF, começaram a acusá-lo de ser machista, também o acusaram de ser racista por não ter colocado uma mulher negra no STF, sendo que o Flávio Dino é negro, né? Então, e pior é que teve setor da esquerda que corroborou esses absurdos, mas aí está o Lula fazendo o que tem que ser feito. Valdemar não quer Michele Bolsonaro como candidata à vaga de Moro no Senado. O Moro deve ser cassado agora no começo do ano e já há uma forte disputa pela vaga dele no Senado, e a Michele Bolsonaro e o Valdemar, o dono do partido do Bolsonaro e dela, o PL, acha que ser senadora é pouco para ela. Uma pessoa que não tem história nenhuma de luta por coisa alguma, uma pessoa que não tem nenhuma credencial além de ser mulher de Bolsonaro, e é pouco para ela ser senadora da República. Dinheiro para o PAC, Mercosul e fila do INSS. Os desafios de Lula para 2024, o principal é o PAC. O Congresso tenta sabotar o PAC, tirar dinheiro do PAC. A direita está com medo porque sabe que se o PAC passar, o país vai bombar, a vida de todo mundo vai melhorar muito, e a única chance de a gente combater neste país esse fanatismo religioso, esse conservadorismo tacanho, burro, é fazer com que o país melhore na economia, para a população, dar apoio para o Lula, para ele acelerar a educação do nosso povo. Só a educação vai nos livrar do fanatismo, da burrice, desses ataques misóginos, homofóbicos, de um setor muito grande da população. E a SECOM, para quem reclama que a comunicação do governo vai mal, a SECOM vai lançar um edital de 195 milhões para a comunicação digital, e o governo federal está desde 2020, ainda no governo Bolsonaro, sem contrato para produção de comunicação digital, e agora a SECOM vai legalizar isso. E o Planalto busca protagonismo e chama poderes para o ato Democracia Restaurada. Na verdade, o Lula vai chamar os 3 poderes da República para esse ato no 8 de janeiro, para comemorar a derrota da intentona golpista bolsonarista de 8 de janeiro deste ano. E o Lula faz um último apelo ao Dino, como ministro da Justiça. O Lula quer que o Dino comande todo o ato em comemoração à derrota da intentona golpista de 8 de janeiro. E nada mais justo, porque ele foi uma figura central em todo esse processo. E a Globo News, por fim, vai exibir um documentário sobre 8/1. A produção reúne depoimentos de Lula, Alexandre de Moraes e Lira, os presidentes do Congresso Nacional. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal,
acione o sininho das notificações e deixe o seu like.